Bom, pessoal, vamos resolver aqui a questão 2.14 do capítulo 2, logicamente, livro de hidráulica básica do Rodrigo de Melo Porto. A questão 2.14 é uma continuação do exemplo 2.8, que está lá na página 59. Tá? Nessa situação tem dois reservatórios, um principal e um que ele chama de sobras. Esse principal está mais alto, o de sobras está um pouco mais baixo. E aí eles trazem uma conformação, né, hidráulica, de modo que esse reservatório que está mais alto, ele, em grande parte do tempo, né, ele fica abastecendo o reservatório de sobras e ele também fica abastecendo uma derivação, que é esse ponto B que está sendo desenhado agora. Então o reservatório mais alto, reservatório principal, ele abastece o reservatório menor de sobras e abastece o ponto B, né? Só que aí ele me pede na questão 2.14 para avaliar a partir de que momento que o reservatório da direita, né, o de sobras, ele passa a não ser abastecido pelo reservatório principal, mas ele passa também a abastecer o ponto B, né, aquela vazão que sai em B. E aí, para fazer essa questão, a gente tem que traçar alguns cenários, tá? Lá no exemplo 2.8, a gente traça uma linha piezométrica do reservatório A diretamente para o reservatório C. Por quê? Porque a linha piezométrica está mostrando ali a declividade da perda, a perda de carga unitária. Então ela indica de onde para onde está sendo o escoamento. E qual vai ser o nosso bizu aqui para resolver essa questão? A gente vai tomar cotas piezométricas diferentes do ponto B, né? Sendo a cota piezométrica, logicamente, a cota geométrica mais a carga de pressão. E a gente vai avaliar quais cotas piezométricas de B fazem com que o meu escoamento ocorra na direção de B, vindo do reservatório principal e vindo do reservatório de sobras. Esse primeiro cenário aqui em verde, ó, tá vindo um escoamento aqui de A para B, tá? Porque a linha piezométrica tá com declividade em direção ao ponto B. E aqui nesse cenário há também um escoamento de C para B, tá? Porque a cota piezométrica do ponto B, que representa aqui para a gente a cota energética, né? Ela está mais baixa do que o nível de ambos os reservatórios. Se eu subir um pouquinho a minha cota piezométrica de B, né, representada a linha piezométrica por essa linha laranja, você percebe que ainda há escoamento de A para B e ainda há escoamento de C para B, né? Eu quero saber qual é a situação limite, qual é a situação em que o reservatório menor de sobras ele começa a abastecer o ponto B, né, juntamente com o reservatório principal. E essa situação, especificamente, é quando essa linha roxa, né, sendo representada agora, ela está reta, no mesmo nível da superfície livre da água do reservatório de sobras. Nesse cenário, a cota piezométrica de B ela tem a mesma altura que o nível da água no reservatório de sobras. Então esse é o cenário limite. Nesse cenário aí, o reservatório A está alimentando o ponto B e ele não está alimentando o reservatório ali no ponto C, né? Então nesse cenário em que a cota piezométrica é 800 metros, a gente tem que é o início da situação em que o reservatório de sobras, esse da direita, começa a jogar água para o ponto B. Então, para cá, o que a gente precisa fazer como primeiro passo? Calcular a perda de carga unitária de A para B, né? A gente consegue fazer isso através de uma maneira simples, né? Através da perda de carga de A para B, dividido pelo comprimento de A para B. A perda de carga de A para B é a diferença de nível do nível do reservatório A para a cota piezométrica de B que a gente está assumindo como 800. E fazendo essa continha a gente encontra a perda de carga unitária de A para B. Da mesma forma a gente pode achar a perda de carga unitária de C para B. Só que o que vai acontecer? De A para B, Lídia? 10, tá. A gente está calculando agora qual é a vazão que está rolando ali de A para B, né? Então está saindo uma certa vazão do reservatório principal para o ponto B e a gente está calculando aqui através da fórmula de Hazen-Williams, né? A gente tem tudo, né? A gente tem o C, porque a gente tem o material da tubulação, a gente já calculou a perda de carga unitária e a gente tem o diâmetro, né? Esse C é 130 e 150 milímetros é o diâmetro, ou 0,15 metros, ou 6 polegadas. Dessa forma a gente consegue calcular essa vazão de A para B, tá? A perda de carga a gente acabou de calcular, como eu já havia dito. A gente simplesmente isola a vazão e bota os valores que a gente já encontrou, os valores que a gente tem, e consegue encontrar a vazão de A para B, nesse caso. E a vazão vai dar 2,839 vezes 10 a menos 2.
que a gente pode converter para litros por segundo só porque a questão pede ou ela apresenta alguns resultados em litro por segundo. E fica 28,39, tá? 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo ou 28,39 litros por segundo. E aí eu posso também, que é o que eu vou fazer aqui no próximo passo, calcular a perda de carga unitária de C para B, né? Mas, Lídio, como é que vai dar isso daí? Porque você está me dizendo que a cota piezométrica de B ela tem que ser igual ao nível da água lá no reservatório de Sobras. Exatamente. Então a perda de carga unitária vai ser 800 metros, né? Que é a cota piezométrica de C, menos 800 metros, né? Que é a cota piezométrica de B. Escoamento supostamente está indo de C para B, mas na verdade ele não está indo de canto nenhum para canto nenhum. Nesse cenário inicial aí, que o reservatório de Sobras começa a abastecer o ponto B, na verdade não há vazão no trecho BC, né? Nesse cenário em que a cota piezométrica de B é igual à cota piezométrica de C, a perda de carga unitária no trecho BC é zero. Portanto, se você fosse calcular a vazão, você ia encontrar que a vazão seria zero, né? Então, esse é o ponto em que o reservatório menor ele começa a, de fato, a abastecer o ponto B. Se você pegar uma cota piezométrica de B 799,99, né? Um pouquinho abaixo do nível d'água do reservatório de Sobras, e aí já vai ter uma predisposição à vazão se encaminhar do reservatório para o ponto B. E aí, se você for baixando a cota piezométrica, de fato, é o que começa a acontecer. Nesse momento, toda a vazão QB ela é proveniente ainda do reservatório A. Se a gente quiser que o reservatório B, o reservatório de Sobras, ele comece a abastecer também B, a gente tem que fazer com que essa cota piezométrica de B seja um pontinho um pouco mais baixo, tá? Então, é isso que está sendo escrito aqui agora para que fique registrado. Então, essa questão é bem interessante porque ela trabalha esses conceitos de linha de energia e linha piezométrica. Na verdade, a gente está trabalhando com a linha piezométrica. Eu acho que ele manda a gente desconsiderar as cargas cinéticas, né? Elas são muito pequenas em geral. Então a gente encontra que para esse cenário que ele me pediu, a vazão em B solicitada, às vezes tem uma rede ali, ela precisa ser maior do que 28,39. Beleza?